minha parte predileta. Aqui a gente aplica tudo que a gente aprendeu no decorrer desses nossos, com a apresentação, né? Foram 5 encontros, esse é o 6º encontro, então essa é a 5ª aula, tá legal? E a gente vai aprender hoje 5 formas de nunca mais voltar a sentir medo na sua vida. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, renovação da mente. Lembra que eu falei isso no nosso primeiro encontro? Renovação da mente. Sem a renovação da mente, as coisas que dão medo continuam lá. Lembra que a gente também deu o exemplo da pessoa que vê o saco de lixo achando que é um cachorro? Se a mente dele conseguisse perceber que aquilo é só um saco de lixo, ele não teria medo nenhum, não teria receio nenhum. É muito importante que você trabalhe com a renovação daquilo que você pensa. Por exemplo, a forma de você falar, a forma de você conduzir as suas palavras. Sabe, você não tem que dar voz a todo medo que aparece na sua vida. Pelo contrário, você deve silenciar o medo. Vamos ver uma passagem bíblica? Romanos 12, versículo 2, na nova versão, Almeida atualizada. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, observa bem, a vontade, tem gente que fala assim, rapaz, eu tenho medo de fazer uma oração para que Deus faça a vontade dele na minha vida, porque eu sei lá, velho, se Deus me colocar num lugar que eu não quero, se Deus me mandar para um lugar que eu não desejo, eu quero muito fazer uma profissão, se Deus tiver outra profissão para mim que eu não quero fazer, que eu não gosto, que eu não amo, rapaz, eu tenho medo disso. Mas você já percebeu que o versículo fala que se você tiver sua mente renovada, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Querido, a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas isso não vai acontecer até que você mude a mente. E cara, como é que eu vou mudar minha mente? Você tem que colocar a palavra de Deus na sua mente. Você tem que se encharcar da palavra, sabe? De tal maneira, é como uma esponja. Se você encher a esponja de água e alguém apertar a esponja, vai sair água. O que tiver no interior da esponja vai sair. Se for vinho, sai vinho. Se for vinagre, sai vinagre. Se for azeite, sai azeite. Se for água, sai água. Se em você estiver a palavra de Deus, no momento da pressão, quando você for apertado, o que sai é a palavra. Então veja, não viva conforme os padrões deste mundo. Qual o grande problema? Os cristãos têm querido viver segundo o padrão desse mundo. Eles acham assim, eu falo eles porque eu estou querendo sair cada vez mais dessa situação, mas nós podemos passar por isso, infelizmente. Mas eu digo, muitos dizem assim, mas a gente deve fazer dessa forma porque temos que agir com sabedoria, então temos que fazer isso, fazer aquilo, porque... E são coisas que na verdade são facilidades para o homem, mas que afastam o homem da presença de Deus. Isso não tem nenhuma razão para estar na minha vida e na sua vida, nós temos que evitar a todo custo. E nós só conseguiremos fazer isso, não é forçando a nossa cabeça, entendeu? Ou dizendo assim, não, vou fazer assim, fazer assado. Não é dessa maneira. É naturalmente trazendo a palavra de Deus. Se você tiver uma vasilha com água e ela se encheu de folhas ou insetos, você não tem como tirar os insetos porque as asas vão descolar e vai sujar a água inteira. Liga a mangueira, coloca dentro da vasilha com água, a água nova vai entrando, vai empurrando toda a sujeira embora, até ficar somente água pura. É assim que a gente faz com a palavra. Você liga a mangueira da palavra na sua mente e ela vai limpando sua mente, sua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de agir muda por causa da palavra. Então veja, primeiro passo, renovação da mente. Segundo passo, desenvolva um relacionamento. Eu não estou falando sobre religião, entendeu? Eu falo sobre relacionamento. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Se você viver esse relacionamento de amor com o Senhor, olha o que está dizendo a Escritura, que você e eu somos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Querido, com toda essa plenitude de vida e de poder que vem da parte de Deus, eu te pergunto, onde haverá espaço para o medo? Onde haverá espaço para o medo se eu buscar um relacionamento com Deus? Um relacionamento com Deus me dará consciência da presença de Deus. Lembra que eu dei aquele exemplo lá nas primeiras aulas?
aquele irmão que chega com você na escola, o pai chega com você na escola, você não tem medo de nenhum coleguinha que podia lhe perturbar, porque você está acompanhado. Se eu e você tivermos consciência da presença do Senhor ao nosso lado, nós não temos razão para sentir medo. Nós não temos a mínima razão para sentir medo. Você entende? Mais uma razão aqui, número 3, conhecer o caráter de Deus. Você precisa com urgência saber quem é Deus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se Deus é amor e eu não estou aperfeiçoado no amor, eu não estou aperfeiçoado em Deus, eu não estou tendo uma comunhão verdadeira com Deus, porque o medo me impossibilita de ter essa comunhão. E eu vou voltar para aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Qual foi o primeiro sentimento que dominou o coração humano assim que o homem caiu em pecado? Medo. Olha o que está dizendo aqui. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amado, você é aperfeiçoado no amor. Romanos capítulo 5 vai dizer que o amor de Deus foi derramado em seu coração. Então, querido, se você está cheio desse amor de Deus, se você está conhecendo esse Deus, o medo não tem como ter espaço na sua vida. Não há como ter espaço. Eu sempre dou um exemplo, imagino uma criança chegando para os pais e chorando, uma criança de 7, 8 anos de idade, e os pais, o que aconteceu, filho? Você está machucado? Não, é outra coisa. Que foi, filho? Estou com medo. Medo de quê? Não tenho o que comer amanhã, de passar fome. Estou com medo de vocês me deixarem, me abandonarem, saírem de casa, viajarem e montarem outra família sem mim. Irmãos, a gente ia cair na risada, a gente até gravaria um videozinho desse e compartilharia, seria viral nas redes. Uma criança falando uma coisa como essa, que é uma criança, coisa totalmente infantil e até engraçada, porque um pai e uma mãe verdadeiros jamais fariam isso. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, querido, se o meu pai humano não vai me entregar, entendeu, na arena para destruir minha vida, quem dirá o meu Pai Celestial? Aí você fala, mas houve os mártires, você falou de arena aí, houve os mártires. Sim, os mártires foram testemunhas. Todo sofrimento em nome do Evangelho é permitido, em nome do Evangelho. Mas não é sofrendo com doença, entendeu? Não é sofrendo com miséria, com desgraça, não é assim não, querido. Perseguição por causa do Evangelho, sim. E eu vou te falar uma coisa, aqueles homens, você lembra da história de Estevão? Ele foi apedrejado, mas Estevão viu Jesus de pé à direita do trono. Jesus se ergueu para receber Estevão. Meu Deus, que visão maravilhosa. Então você não precisa ter medo, nem eu nem você precisamos ter medo de nada, porque nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Nós sabemos que Deus nos ama. Deus nos ama. Eu quero que você diga isso. Deus me ama. Você tem que sentir-se amado por Deus para saber que Deus não vai brincar com sua vida e fazer um joguete da sua vida. Como é que eu nunca mais vou experimentar medo na minha vida? Decidindo enxergar tudo sob o ângulo da fé. Olha o que diz 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Se você for andar pelo que você vê, querido, aí já era. Aí já era. Se você for andar pela fé, prepare, você vai ser criticado, vão achar que você é doido. Mas você vai ser testemunha do que Deus faz. E muitas pessoas que acham que hoje você é maluco, elas vão pedir a você ajuda no futuro. Vão pedir a você que interceda pela vida delas, porque elas veem Deus em você. Veja bem, não seguir pelas circunstâncias. Circunstâncias podem mudar de uma hora para outra. Há 3 meses, 4 meses aí, nós estávamos tranquilos aqui no Brasil. Brincávamos com essa ideia de coronavírus. O vírus chegou no país. Mudou a cara, mudou tudo. Mas, irmão, do jeito que ele veio, ele vai embora. Ele vai embora. Esse vírus não vai acabar com a nossa vida. Ele vai embora. Você entende? Então as circunstâncias podem mudar. Eu vou te falar uma coisa que não muda. A palavra de Deus. A palavra desse Deus não muda. Então, querido, não olhe para as circunstâncias. Escolha o ângulo da fé. Lembra quando morreu a filha de Jairo e Jesus chegou para orar pela menina? Ele falou, ela dorme. O ângulo de fé de Jesus dizia, ela está viva. Ela dorme. Você entende o que é isso, amado? O ângulo de fé fazia com que Paulo dissesse leve e momentânea tribulação. O cara que foi mais torturado na Bíblia foi esse cara.
Mas ele disse, leve e momentânea tribulação. Escolha o ângulo da fé. E por último, amados, obedecer a Deus em confiança plena. Sabe? Nós temos que obedecer esse Deus em confiança plena. Observa, eu quero só ajudar você a entender com essa ilustração. Se um pai exigisse, por exemplo, que seu filho de 8 anos de idade montasse um guarda-roupa de 8 portas, pensa em um guarda-roupa enorme, gigante, cheio de ferramental, e ele chegasse em casa e o filho não tivesse montado, encontrasse tudo bagunçado, ele virasse para o filho e dissesse, vou ter que bater em você, e desse uma surra no menino, porque o menino conseguiu montar o guarda-roupa. Seria um pai ou seria um elemento perverso para fazer uma coisa como essa? Alta perversidade. Sabe por quê? Ele está cobrando do filho uma coisa que o filho não pode fazer. Eu te falo uma coisa, um pai humano, se ele fizesse isso, seria criminoso. E é muito difícil de um pai verdadeiro fazer isso. Agora, se um pai humano não pode fazer isso, imagine o pai celestial. Eu vou te mostrar aqui na Escritura 2 passagens que vão acabar com toda essa preocupação que já dominou sua cabeça. Se algum dia na vida você já foi uma pessoa preocupada, acabou esse negócio de preocupação. No ministério em que eu tenho a honra de congregar, junto com meus irmãos, foi tomada uma decisão. Nós não usamos lá a palavra preocupação. Nós não usamos preocupação, nós não usamos a palavra medo, entendeu? Porque nós começamos a perceber que falar sobre preocupação, falar sobre medo e aumenta a preocupação. Aumenta desespero e não traz resposta. Em vez de falar medo e preocupação, eu comecei a falar o que a Bíblia diz. Diga o fraco, eu sou fraco. Não, diga o fraco, eu sou forte. Leve momentânea tribulação. Porque o Deus de quem eu sou, Ele enviou o seu anjo e nós chegaremos do outro lado. Queridos, quando nós passamos a olhar para a Escritura, nós vemos que a palavra tem tudo de que nós precisamos. Tudo que os coaches estão ensinando hoje, os coaches estão tomando uma lacuna que devia ser da igreja. A igreja que deveria estar ensinando as pessoas como não ter crenças limitantes, ensinando as pessoas como não procrastinar, ensinando as pessoas como vencer na vida, ensinando as pessoas como ter sucesso e como ter uma vida agradável a Deus. Quem devia ensinar isso era a igreja, mas a igreja ela se fechou. E os próprios crentes passaram a viver com medo, soterrados pelo medo, desesperados pelo medo. Gente boa, servo de Deus, filho de Deus, com autoridade sobre o inferno, mas sendo refém do medo. Se a palavra de Deus é verdade, o que eu vou ler para você, nós temos que colocar em prática. E se pusermos em prática, acabou esse negócio de ficar reclamando, acabou esse negócio de ficar murmurando, de ficar com medo, de ficar ansioso e de ficar sem dormir por causa de preocupação. Olha só o que está escrito em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Observa bem, não é oração e súplica com desespero. Porque, querido, às vezes a pessoa está orando, mas ela está orando com tanto desespero que não adianta. A oração dela é uma oração de incredulidade, com ações de graças, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Olha o que diz o segmento da palavra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Querido, existe uma paz de Deus, que ela está pronta para guardar seu sentimento, suas emoções. Meu Deus, quando eu olho para essa escritura e eu vejo tantas pessoas sendo subjugadas por aqueles problemas mentais que eu falei na apresentação, se elas estivessem colocando em prática o que essa palavra diz, nós teríamos um nível de cura tão elevado na humanidade, mas tão elevado. Começa por mim, começa por você. Olha o que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então o crente não deve sentir ansiedade. Se você toma ansiolite, se você é dominado por uma situação como essa, você pode orar, você tem autoridade para isso. E você pode nunca mais voltar a depender dessa medicação. Não estou dizendo para você abandonar a medicação agora. O que eu estou dizendo é para você abandonar o jeito de pensar negativo, palavras negativas,
Comece a falar o que a palavra fala sobre você. Eu te falo que em pouco tempo essa medicação não será mais necessária. Em pouco tempo você não precisará mais de um apoio profissional, porque o profissional dos profissionais mora dentro de você. Ele é o conselheiro, é o Espírito Santo. Eu quero ler essa mesma passagem, mas agora em uma outra versão, na NVT. Diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7, na NVT. Olha o que está dizendo aqui, querido. Não vivam preocupados com coisa alguma. Meu Deus, é uma ordem. Querido, o apóstolo Paulo foi dos mais perseguidos. Se era para alguém sentir preocupação, foi o cara que, na verdade, o Senhor o usou para dar o avanço da igreja, querido. Quantas igrejas foram edificadas, plantadas por Paulo? Quanta perseguição Paulo sofreu? Quanta dor Paulo experienciou? Mas ele disse: não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam preocupados com nada. Não vivam preocupados. Essa palavra é muito clara. Por isso você vai tirar do seu vocabulário a palavra preocupação. Chega, chega. Eu só quero ler duas passagens. Essa que eu li em duas versões e eu quero ler agora essa passagem, que eu já falei sobre ela um pouquinho antes. 1 Pedro 5, versículo 7. Pedro dizendo para os cristãos daquele período: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Desculpe. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmão, se eu vou lançar toda a minha ansiedade, vamos supor não, estou te mostrando aqui uma garrafa com água, certo? Vou até tomar um pouquinho. Observe, essa garrafa tem água, certo? Se eu despejar toda a água dessa garrafa, quanto por cento de água tem que ficar aqui dentro? Se eu dispensar toda a água, quanto por cento de água tem que ficar para indicar que eu retirei toda a água? 0%, querido. Se eu retirar toda a água, 0%. Olha o que está dizendo a passagem de Pedro. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É claro, amado, que você pode falar assim: ah, mas era Pedro, para ele era fácil. Irmão, na verdade, o Espírito Santo ele veio para fazer na minha vida o que ele fez na vida de Pedro. Pedro era um homem de natureza sanguínea, temperamento sanguíneo, um cara que falava sem pensar. E Pedro, o Pedro que escreve isso, foi o mesmo Pedro que estava preso e morreria no dia seguinte, mas ele simplesmente orou, dormiu. Ele dormiu. Queridos, ele tinha todas as razões do mundo para não dormir, para estar a noite toda orando: oh meu Deus, me livra da morte, meu Deus, eu não posso morrer, a igreja precisa de mim. Ele tinha todas as razões da vida para estar em desespero. Mas Pedro simplesmente dormiu, descansou. E quando ele acorda, ele nem sabia que estava acordado, ele pensou que era um sonho. Um anjo tirou Pedro de dentro da cadeira. Existem muitos anjos do Senhor preparados, não para impedir que você vá para a cadeia, pegando o exemplo de Pedro aqui, tá? Não impedindo que você seja preso por causa do nome de Jesus, mas dentro da prisão, realizando um milagre tão poderoso que não haverá como alguém se calar diante da glória de Deus. Todos irão declarar que o Senhor é bom. Todos irão dizer que o Senhor é bom por causa da sua vida, porque você desafiou o medo e você se afastou dele. Amém? Queridos, para finalizar esse momento, eu gostaria só de mostrar aqui para você o que o medo é capaz de fazer, o que ele provoca em nossa vida. Ansiedade, inquietação, dúvida, preocupação, incredulidade, paralisia, desespero e angústia. Tudo isso é provocado pelo medo. Mas, querido, no lugar do medo, tira o medo e coloca a fé. O que a fé gera em você? Mente renovada diariamente, certeza, convicção,
segurança, conforto, paz, estabilidade e crescimento. Amado, eu espero que até aqui você tenha compreendido que o medo é o pior companheiro que você pode ter e que só você é capaz de afastar de sua vida esse medo que tem dominado você até então. Ninguém tem esse poder, nem Deus pode tirar isso de você. Você não pode orar e falar, Deus, tira de mim o medo. Não, não. Você tem que usar essa palavra, declarar essa palavra, dizer o que a palavra diz, andar como a palavra declara para você andar e saber que tudo que a palavra diz que é seu. E saber que essas passagens aqui não são sugestões, elas são ordens, uma ordem de Paulo, uma ordem de Pedro, para você fazer, para eu e você fazermos, e para assim nós sermos abençoados. Amém? Eu espero que de fato esse estudo tenha servido para lhe ajudar, esse seminário tenha lhe ajudado a desenvolver na sua vida a fé que o Senhor já plantou. Romanos capítulo 12, versículo 3, fala que Deus deu para cada um uma medida de fé. E a sua medida de fé ao longo dessas aulas, não é porque eu estou falando, querido, nada a ver com isso. É porque a palavra de Deus, ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que você não é o mesmo daquela apresentação e nem da primeira aula. Eu tenho convicção de que uma transformação aconteceu na sua vida e eu sou grato a Deus por isso. Você me permite orar a Deus nesse momento? Querido Deus e Pai, neste instante entrego nas tuas mãos esta vida que está vendo esse seminário, está vendo esta aula. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor falou o coração deste irmão, desta irmã. Não importa, Deus, qual é o espírito de medo que quer atacar estas vidas. Nós declaramos a vitória da palavra sobre o medo. E eu declaro que esse irmão, que essa irmã, ele tomará a atitude, Senhor, de buscar a palavra, de se alimentar da palavra, de crescer na palavra. E ele perceberá que aquilo que ontem o fazia ter medo, hoje o fará sorrir. Ele vai rir na cara do medo, porque ele é mais que vencedor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.